Aleluia, glória a Deus, bendito seja o teu nome. Cumprimento a todos com a graça e a paz do Senhor Jesus. Amém. Amém. Manhã de bênção, a presença do nosso Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, aquele que não deixa vacilar os nossos pés, aquele que não dorme, aquele que não cochila, aquele que tem feito grandes coisas nas nossas vidas, aquele que tem manifestado o seu poder sobre cada um de nós, sobre os nossos lares, e aquele que vai continuar fazendo grandes coisas. Aquele que vai continuar fazendo grandes coisas nas nossas vidas, operando milagres. Amém? Gostaria que você abrisse a sua Bíblia no livro de Gênesis, capítulo 12. Não me recordo de ter ministrado nos últimos tempos esse texto, mas o Espírito Santo de Deus ministrou algo no meu coração. Nós vamos falar sobre isso, em nome de Jesus. Aleluia, 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 glória a Deus, aleluia, aleluia, glória a Deus, aleluia, bendito seja o teu nome. Aleluia, aleluia, glória a Deus, aleluia. Aleluia, glória a Deus, aleluia, bendito sejas tu. Aleluia, 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 glória a Deus, bendito seja o teu nome, Pai, sobre as nossas vidas, sobre tudo aquilo que fizemos, seja tudo para a glória e louvor do teu nome. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. 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 Glórias a ti, Pai. Vou improvisar esse aqui. Louvado seja Deus. Então um pouquinho mais. Aleluia. Bendito sejas tu. Livro de Gênesis, capítulo 12, do verso 1 ao 3. A palavra de Deus diz assim: quando Deus chama a Abraão, Ele faz promessas. Quando nós pensamos e passamos nesse texto, nós observamos o quanto Abraão teve um dom e o seu chamado diante do Senhor. O que vinha antes dele e o que veio depois dele. O que veio antes de nós e o que vem depois de nós. A manifestação da glória, a manifestação do poder, a manifestação da presença do Deus Todo-Poderoso. A palavra de Deus diz assim: ora, o Senhor disse a Abraão: sai da tua terra e da tua parentela e da casa de teu pai para a terra que eu te mostrarei. E far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Amém? Aqui a palavra de Deus, ontem o Senhor me fez voltar lá atrás, principalmente no livro de Gênesis, quando nós chegamos em Noé, depois do dilúvio, depois de tudo que aconteceu. Nós observamos assim que Deus, Ele estabeleceu, Ele criou todas as coisas. A palavra de Deus diz que quando Ele formou o homem,
Tem um termo que eu li ontem, fala sobre modelar. Deus modelou o homem segundo a sua imagem, segundo a sua semelhança. Ele fez com que o homem ficasse parecido com ele, a sua criação ficasse parecida com ele. E a palavra de Deus é muito clara, que Deus ele disse assim: façamos o homem conforme a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. E o homem foi criado só depois de todas as coisas. E o Senhor estabeleceu o homem como governante da terra. E o Senhor estabeleceu para ele um jardim, um local, onde ali não poderia ser tocado, mas o homem teria direito a tudo. Por onde ele passeasse sobre a face da terra, pertencia a ele. Tudo era dele. Era para que ele administrasse todas as coisas. E nós observamos dentro da palavra de Deus, algumas pessoas questionam sobre se Adão e Eva, era só Adão e Eva, como é que nós chegamos a tanta população? As pessoas param em Adão e Eva, mas a primeira destruição de toda a humanidade veio no dilúvio. E só o que sobrou da essência de Adão e Eva estava sobre Noé, sua esposa, seus filhos e as esposas dos seus filhos. Ou seja, a matéria-prima, eu ainda fiz questão de anotar, a única amostra, a essência, a matéria-prima da criação de Deus estava na arca. O Senhor ele separou para si uma porção de toda a humanidade, mas antes dele separar Noé, ele foi primeiro conversar com ele, porque ele viu que a terra havia se corrompido, ele viu que o ser humano havia se corrompido. Ele percebeu todas essas coisas. E a palavra de Deus diz que quando Deus fala com Noé, ele diz que a ira dele quanto ao pecado, quanto à corrupção humana era tão grande, que Deus disse para Noé: eu vou destruir a humanidade. Quando ele diz vou destruir a humanidade, incluía toda a sua criação. Para que incluísse toda a sua criação, Deus ele buscava no coração de um homem a certeza de que aquele homem era um homem leal, fiel, que cumpriria com as suas ordens, com a sua palavra. E o que Deus busca nos dias de hoje são pessoas idôneas, não segundo o que a técnica humana, mas segundo o que Ele observa, o que Ele vê em mim e em você. Ele quer ver a sua fidelidade. Ele nos prova para ver até onde a gente vai com Ele. Quando você vê o povo de Israel saindo do Egito, a palavra de Deus diz assim, Deuteronômio 8, se não me falha a memória, a palavra de Deus diz assim: eu te fiz passar pelo deserto, eu te fiz ter falta de muitas coisas, para saber se o seu coração permaneceria em mim mesmo ou não. Ou seja, existe um propósito de Deus nas suas escolhas. Deus não escolhe você à toa, só porque alguém disse que você era especial. Muito pelo contrário, o Senhor escolheu você porque você era um rejeitado. Porque para a sociedade você não servia. Para muitos você só serve para uma coisa, mas para Deus você serve para o reino. Ele te escolheu para reinar sobre a face da terra. E a Noé, ele escolheu para ser o governante de toda a terra. Primeiro cria Adão, forma Adão, modela Adão, segundo a sua imagem, segundo a sua semelhança. Depois ele destrói toda a humanidade e deixa Noé e a sua esposa, ou seja, uma nova versão da humanidade, do que Deus queria sobre a face da terra. E a palavra de Deus nos ensina que Noé, ele permaneceu firme no Senhor, embora a sua vizinhança o chamasse de louco. Embora muitas pessoas dissessem que aquilo que ele estava fazendo de nada serviria. Porque imagina só, você estar fazendo um barco no deserto. Essa que é a grande verdade. Existem alguns tocos de árvore, algumas coisas lá no deserto ainda, que indicam que ali foi aonde a arca ficou.
sendo escorada. Vocês imaginam só alguém passando por eles e dizendo assim: esse homem é maluco, o que ele está fazendo? Ele está fazendo uma arca, porque ele disse que Deus falou com ele. Se toda a humanidade estava corrompida, Deus foi ali e escolheu Noé. Agora você imagina, se toda a nossa nação brasileira está corrompida, Deus veio e escolheu eu e você para sermos a diferença no meio de uma nação corrompida. No meio de tanta situação que nós encontramos, Deus nos escolheu para fazer a diferença. No meio da sua família, Deus escolheu você para fazer a diferença. E alguém pode dizer para você: você já vai ali de novo, não serve para nada, você não está vendo, não, está vindo o Senhor e Salvador Jesus Cristo, está vindo aí, e Ele vai vir para buscar os fiéis da terra, os lavados e remidos do sangue do Cordeiro. A palavra de Deus diz que Ele está vindo aí. As pessoas não estão acreditando, as pessoas estão dispersas de tudo aquilo que está acontecendo, mas a verdade é uma só: Jesus Cristo está vindo aí. Ele está vindo para buscar a sua igreja, e as pessoas não estão atentas a isso. Nós olhamos para a vida de Noé durante 100 anos construindo uma arca. A Bíblia diz, eu busquei a idade dele, a Bíblia diz que com 600 anos ele terminou. Aí a gente olha assim e fala que com 60 nós estamos acabados. Com 600 ele estava construindo a arca. E a Bíblia diz que depois da arca, depois do dilúvio, ele ainda viveu mais 350 anos. Ele viveu 950 anos sobre a face da terra. Ele viu gerações. Durante 600 anos ele presenciou a corrupção humana. Ele presenciou o antes e o depois. Só que o grande problema é que, se Noé era temente a Deus, ele esperava que os seus filhos fossem iguais a ele. Amém? Quem aqui dentro de casa espera que seus filhos olhem para você e te sigam por exemplo? Quem não gostaria disso? Mas os mesmos olhos dos filhos que viram o dilúvio, que viram também a corrupção humana, eles não agiram como Noé agiu, mas seguiram a sua vida. E eu fiz o cálculo da vida de cada um deles. Foram 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 gerações até chegar em Abraão. 9 gerações que gastaram 2.891 anos para chegar em Abraão. E ao longo da história de 2.800 anos, não se viu alguém como Noé, que pudesse sair de uma arca, e a primeira coisa que ele fez é estabelecer a sua aliança com Deus. A primeira coisa que ele fez quando ele desceu da arca foi pegar um animal e oferecer a Deus. Isso quer dizer que os animais dentro da arca se multiplicaram. Ele ofereceu para Deus um sacrifício, e ali ele renova a sua aliança para com Deus. Ele faz um concerto com o Senhor. Ele se aproxima de novo de Deus. Ele busca intimidade com Deus. Ele busca ouvir mais a Deus, porque ele precisou ouvir a Deus. Agora você pode descer da arca. Agora você pode abrir as portas, porque as águas já secaram. E ele parou a arca, parou no Monte Ararat, lá no deserto. Hoje, às vezes as pessoas falam assim: não, buscaram tanto a arca, e a gente não sabe onde está. Se tivesse lido a Bíblia, já sabia. Porque a Bíblia fala onde foi que ela pousou. Pousou no monte. Porque se tivesse pousado na planície, hoje ela seria endeusada. Mas colocou no monte, e lá no monte ele desceu. E ali a primeira coisa que ele faz é oferecer a Deus um sacrifício, e ele continua vivendo sobre a terra. O seu amor a Deus permanece, mas só que vai passando de geração para geração.
Nós não vemos os mesmos relatos de que alguém tenha sentido o desejo de se aproximar de Deus. A vontade, a apostasia era muito grande. Então você vê nos dias de hoje, você vê as pessoas com o mesmo prazer, observa as pessoas para ir para uma festa e para ir para a igreja. Veja o ânimo que se vai para a festa e veja o ânimo que se vai para a igreja. Veja a vontade que se vai para a festa e a vontade que se vai para a igreja. Na festa se cultua o aniversariante, alguém está festejando algo, celebrando algo, e ele não vai te oferecer nada, muito pelo contrário. Se você for e puder, você leva o presente. Senão você leva só você mesmo para participar e celebrar junto com a pessoa. Mas aquela pessoa, o máximo que ela pode te dar é uma lembrancinha no final. E isso se você for o tema da festa. Porque se for criança, nenhuma lembrança você leva. Se for mulher, o homem não leva lembrança. Então você não vai receber nada daquilo. Muito pelo contrário. Se não tiver carro, vai ter que ir de Uber. Vai gastar, você vai pagar. Agora, quando você vai para a igreja, você vai desanimado. Mas quando chega dentro da igreja, você tem um Deus que criou os céus e a terra. Você tem um Deus todo-poderoso, um Deus que pode todas as coisas, um Deus que não pede nada para você, Ele não pede nem sequer o seu amor, mas Ele deposita sobre você algo de muito precioso. Ele te dá o fôlego de vida, Ele te dá saúde, Ele te dá prosperidade, Ele te ensina a caminhar. Contudo, você chega desanimado para estar na presença dEle. E as pessoas não atentam para isso. E infelizmente, é disso para pior. Porque para que surja o anticristo, primeiro tem que vir a apostasia. E a apostasia não parte do mundo. Repete comigo, a apostasia não vai vir do mundo. Apostasia não vai vir do mundo. O que significa apostasia? O abandono da fé. E isso não vai vir de quem está no mundo. Isso vai vir de quem diz que tem intimidade com Deus. Daqueles que estão próximos de Deus. Não vai vir dos inimigos, virá dos amigos. Você pode observar, quem mais te abandona? São os vizinhos ou seus mais íntimos? Quem mais te deixa só? São os vizinhos ou a sua família? São eles que mais te deixam só, os mais íntimos. Aqueles que vão abandonar a fé são os mais íntimos. São aqueles que estão mais próximos de Deus. São aqueles que caminharam com Deus. Foram aqueles que receberam milagres do Deus Todo-Poderoso. Que foram abençoados, que se tornaram prósperos, segundo a vontade de Deus. São esses que abandonaram a fé. E por que abandonaram a fé? Porque algo na vida deles, dentro da igreja, pode não ter dado certo segundo o que eles pensavam. E aí se abandona tudo, por quê? Porque isso não serviu para mim. E quando as pessoas buscam situações, quando elas buscam lugares para que elas possam se encaixar, eu digo a você nessa manhã, que o problema não está nos lugares. O problema sempre vai estar nas pessoas. Sempre vai estar nas pessoas. Porque são as pessoas que vão para os lugares. Há lugares que estavam bons até a chegada daquele que saiu de onde ele estava. Porque aquilo que ele fez em um lugar, ele pode fazer em outro lugar, ele pode fazer em outro lugar, porque é algo que está dentro dele. Então, quando Deus busca a intimidade, Ele chama a atenção de Noé, porque Noé, ele sai e já busca a intimidade com Deus. Eu quero saber qual é a direção, Senhor. Eu quero saber o que eu faço agora. Para que lado que eu vou agora, Senhor?
O texto da arca, eu vivia num lugar, eu sabia onde eu estava. Eu tinha uma terra. Eu plantava, eu comia, eu vivia naquela terra. E hoje as águas cobriram, a arca saiu e ela não foi conduzida por um leme, ela não foi conduzida por um capitão, ela não foi conduzida por ser humano, ela foi conduzida pelo Deus Todo-Poderoso. Então, aonde ela pousou, ele não sabia. Ela não simplesmente subiu e desceu. Ela subiu nas águas e depois ela caminhou nas águas. Ela navegou. Ou seja, existia um lugar certo para ser depositado. E quando ele sai dali, agora eu preciso da direção do Senhor, porque agora não sei nem aonde eu estou. A Bíblia não fala aonde ele estava geograficamente, que Deus tenha dito, agora eu te coloquei nessa terra. Mas hoje nós sabemos que aonde ela está, aonde ela foi depositada, era onde Deus queria que ela estivesse. Então muitas vezes Deus ele faz com que a nossa casa esteja onde Deus quer que ela esteja. Se fosse para ficar navegando, Deus colocaria a gente no mundo para ficar navegando. Amém? Deus te deu um lugar, porque Ele sabe que é nesse lugar que você vai ter tudo aquilo que você precisa. Então, se Deus coloca, não é naquele, estabelece Ele naquele local, é porque Ele diz, essa terra será próspera. É nesse lugar onde você será abençoado. Algumas pessoas vão querer forçar a sua saída daqui, mas permaneça firme, porque eu sou contigo. Então você imagina uma palavra como essa, de um Deus Todo-Poderoso a ministrar os nossos corações, a dizer para nós, eu sou o Senhor que te guardo, eu sou o Senhor que te ajudo, eu sou o Senhor que te curo, eu sou o Senhor que supro cada uma das suas necessidades, eu sou Deus sobre a sua vida, levanta-te, põe de pé, porque eu vou caminhar contigo, eu estou ao seu lado, eu estou pronto para te abençoar, louvado. Ele diz isso não somente para mim, mas ele diz isso para você também. E depois passam-se tantos anos, mas a história, quando você vê a descendência, você vê que da descendência de Sem nasceu Nimrod, que é o que teve a ideia de levantar a Torre de Babel. Porque ele não queria somente ultrapassar as nuvens, ele queria ir além. Ele queria ir mais perto, ele queria subir aquela torre para conhecer mais perto de Deus. Nós vemos que a história fala algo contrário, mas a soberba precede a queda. Então, o que ele desejava na sua alma, na realidade, era ser maioral, era ser o tal da época. Porque ele diz assim, imagina só quando as pessoas vierem e contemplarem essa torre, elas vão falar a meu respeito, elas vão dizer assim, olha o que eu fiz, olha que coisa maravilhosa, que engenharia maravilhosa que eu realizei. Então o propósito dele não era edificar um altar para o Senhor, era edificar um altar para si mesmo. E Deus observando isso, ele contemplando tudo isso, ele disse que ele desceu e trouxe uma confusão de línguas, porque ali naquele momento todo mundo se entendia. Aí Deus estabelece que ninguém mais se entende nessa terra. E ele espalha, porque a ordem de Deus era espalha e multiplica. E eles se juntaram para ficar apertados, ficar por ali mesmo. Não vamos crescer para cima, vamos crescer para cima. E Deus foi lá, trouxe uma confusão de línguas e os espalhou sobre a face da terra. E liberou cada um deles para um continente, para uma terra. E hoje nós vemos tudo que há. São quase 200 nações, línguas diferentes. Se você sentar com um americano, você não entende nada do que ele está falando. Se você sentar com um japonês, piorou. Com um chinês, nem se fala. Se você for sentar com um canadense, você não vai entender nada. Se a gente sentar com um argentino, a gente não consegue entender nada.
norte-americano nosso, na sul-americano, a língua portuguesa é a nossa. Quando chega lá nas Guianas, ali você observa que alguém ali fala português, mas é português de Portugal. Então, quando você vê assim que o único país, então, para a gente mesmo, como brasileiro, se entender lá fora já é difícil. Agora você imagina que dentro da sua casa, você fala a mesma língua portuguesa e às vezes também ninguém se entende. Porque muitas vezes Deus estabelece esse tipo de situação dentro de casa, quando a gente não se entende. Aí vão falar assim, a família com 15 pessoas não consegue se entender. Não, você observa que o casal não consegue se entender. E são só dois. E aí você fala assim, não, mas aí é um casal, depende um do outro. Aí eu digo para você que a Bíblia fala que o nosso espírito milita contra a carne. Ou seja, nem dentro de nós a gente consegue concordância. Enquanto a nossa carne, a nossa natureza humana quer ficar em casa, o nosso espírito quer adorar a Deus. Então veja só como é a nossa vida. Então Deus estabeleceu ali uma confusão de línguas para trazer ordem. Enquanto todo mundo diz, Deus espalhou tudo, não, Deus trouxe ordem. Ele organizou. Você queria ficar cuidando só da sua vida? Não, eu vou levar você para fazer uma nação. Eu vou levar você para ser diferente. Alguém diz assim, cada um abre uma igreja. Não, bom se fosse que cada um abrisse uma igreja, pelo menos eliminaria o boteco. Os bares onde as pessoas desperdiçam todo o dinheiro da família, destrói toda a família. A igreja é o que traz o consolo, porque através da igreja Deus traz o seu espírito, traz a cura da família, traz a bênção para a família, traz a prosperidade, abre portas. Então, as confusões que existem, elas são humanas, mas Deus, através dessa confusão, Ele quer estabelecer uma ordem. Bendito seja o nome do Senhor sobre as nossas vidas, sobre as nossas famílias. O Senhor disse para Abraão, bendita será todas as famílias. Então nós estamos debaixo dessa promessa. A minha família é bendita do Senhor, a sua família é bendita do Senhor, querido. Amém? E nós vamos viver nesse tempo aquilo que Deus tem como promessa. O que Ele prometeu para Abraão, Ele cumpriu. E o que Ele promete para nós, Ele também cumprirá. Quando Deus chama Abraão, Ele diz para ele 3 coisas que são de suma importância para o Senhor. Enquanto nós queremos fazer ajuntamento de famílias, o Senhor disse para Abraão, sai do meio da sua família. E todo mundo se juntando a Terá, que era seu pai, era próspero, mas o pai dele era idólatra. O pai dele fazia imagens. Eu li algo ontem no livro de Abacuque, que eu fiquei maravilhado. No livro, na linguagem de hoje, se não me falha a memória, capítulo 2, ele fala sobre a imagem que não tem poder para fazer nada, nem sequer se movimentar. Então não fique falando que você faz alguma coisa porque você não faz. Era o que ele estava dizendo na linguagem de hoje. Eu falei, nossa, palavra. Eu quis até colocar no Face e falei, mas hoje o povo vai ficar muito bravo. Uma palavra dura. No capítulo 1 ele indaga a Deus por que o ímpio prospera e o justo sofre. Depois ele continua indagando e Deus continua conversando com ele. E ele continua indagando e Deus continua conversando com ele. Até chegar no versículo 18 do capítulo 3, que ele diz, ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja gado no curral, ainda que não aconteça mais nada, eu vou me alegrar no Deus da minha salvação. Não importa o que esteja acontecendo.
Então, quando Deus chama Abraão, ele faz assim: sai. Ele diz: sai da tua terra. Primeira coisa, sai da sua terra. E quando você diz assim: sai da sua terra, vai para onde? O Senhor disse para ele: para onde eu te mostrar. E ele diz mais: da tua parentela. Ou seja, deixa a sua casa. No livro de Gênesis, no começo, o Senhor fala o quê? Deixará o homem, pai e mãe, e se unirá à sua esposa. Os dois se tornarão uma só carne. Então Deus disse assim: olha, mas olha que coisa interessante, como é tremendo. Para Adão e Eva, Deus deu Abel, Caim, depois os outros. Para Noé, Deus chama Noé e deu para ele Cã, Sem e Jafé. Quando Deus chama Abraão, Deus deu para ele Sarai, estéril. Não poderia dar filhos para ele. O que eu quero dizer com isso é que quando Deus diz: deixa a tua parentela, a tua descendência, e vai para o lugar com a sua esposa, e eu vou fazer de você uma grande nação. Mas como que Deus vai fazer de mim uma grande nação, se que a mulher que Ele me deu é estéril, não vai produzir? Repete comigo: vai ter uma promessa. A promessa que Deus faz não falha. Amém? A promessa que Deus faz não falha. E quando Ele diz assim: olha, você vai sair do meio da tua parentela, você vai para o lugar que eu disser para você, é porque você vai viver de milagres. Você precisa sair e precisa dizer: não preciso da minha parentela, não preciso da sua casa e não preciso da sua ajuda. Então você imagina para um jovem, não consegui achar qual é a idade dele, mas você imagina para um homem como Abraão, deixar tudo isso para um lugar incerto e não sabido, com uma esposa, sem nada, sem intimidade com família, sem bens que o pai pudesse dar, para um lugar para viver o quê? Para viver de milagre. Muitas vezes Deus nos chama para vivermos de milagre. De milagre. Na sua presença vivemos de milagre. Porque quando Deus diz para a gente assim: olha, deixa a tua casa, deixa a tua parentela, deixa teu pai e a tua mãe e vai para o lugar que porque Ele tem um propósito. E dentro desse propósito haverá o milagre, a prosperidade, a bênção virá sobre a sua casa. Porque Deus é fiel na sua promessa. Amém? E deixar a casa do teu pai. Como que é deixar a casa do pai? Como foi, meu irmão, deixar a casa do seu pai? Como foi, né? Deixar a casa da sua mãe, do seu pai? Como foi, pastor Lídia, deixar a casa dos seus pais? Você deixa tudo. Tudo aquilo que você sonhou ali não tinha nada a ver. Os sonhos de Deus são maiores do que os meus e os seus. São bem maiores. Porque o nosso sonho é terreno. O sonho de Deus é mais amplo. Além de ser uma vida celestial, é uma vida próspera sobre a face da terra. E a prosperidade não é você ter muito, é você fazer muito com pouco. É você conseguir viver, é você conseguir passar um mês, passar 2 meses, passar 3 meses na presença de Deus, mas a sua mesa está próspera, está abençoada, porque não falta o café da manhã, não falta o almoço, não falta o jantar. Deus supre cada uma das nossas necessidades, segundo a sua riqueza na glória. A implicância de Abacuque, que ele questionava a Deus,
é porque talvez ele estivesse numa condição onde ele não podia ir para lado nenhum, não podia fazer nada, porque não tinha condições. Mas todas as vezes eu acredito que ele sentava e ele se alimentava. Deus não permitia que faltasse nada sobre a sua mesa, mas porque Deus tinha um propósito sobre a sua vida. Agora você olha assim e diz assim, mas qual seria o propósito sobre a vida de um profeta que somente sofreu deixar escrito um livro com 3 capítulos e alguns versículos que impulsionassem outras vidas a entender que mesmo que a figueira não floresça, mesmo que não haja o gado no curral, mesmo que a plantação não dê aquilo que eu plantei, todavia eu vou continuar confiando no Deus do meu coração, no Deus da minha salvação, eu vou permanecer nele. Existe um livro escrito por esse profeta, e ele dizendo, olha, tem algo maior do que isso? Um livro escrito com o seu nome. Deus não colocou o nome dele, Deus colocou o nome do profeta. Todos os livros que você vê, Deus colocou o nome de cada um. A vida de Abraão, Deus não colocou assim, olha, eu sou eu é que faço, eu é que digo, e Deus poderia ter feito isso, mas não. Deus chama Abraão como Abrão. Deus, vem aqui que eu quero ter com você. E depois lá na frente ele muda o nome dele. Agora, Abrão, você é só marido de uma mulher. Abrão, você como é que fala? Eu até anotei aqui. Excelso pai. Abrão significa excelso pai. Deus chama ele de Abraão. Agora você é pai de uma multidão. Existe uma diferença grande daquilo que Deus tira você, o local de onde Ele tira você e aonde Ele te estabelece. Louvado seja Deus por isso, querido. Amém? Se Ele tirou desses locais, é porque Deus tinha um propósito na vida dele. E nós observamos, começou a passar de novo a vida de Abraão na televisão. E ainda está chegando a hora que ele vai ter a intimidade com Deus. E ali a gente vê a primeira vez que ele oferece o sacrifício. 2.800 anos depois, como é que ele sabia que tinha que oferecer sacrifício? Como é que você vai saber do que Deus gosta? Você sabe do que Deus gosta? Você convive com ele há tanto tempo, você sabe o que ele gosta? Por que a gente vem na igreja e oferece louvor? Hoje a gente não oferece mais nem o povo judaico, o povo hebreu, o povo lá de Israel, não oferece mais o sacrifício. Não tem mais. Não significa que Deus estabeleceu, que Deus trouxe Jesus e ali encerrou. E Jesus encerrou o sacrifício. Nós entendemos dessa forma. Mas se eles não creem que Jesus Cristo veio para nos salvar, por que eles não continuam com o sacrifício? Mas eu estava vendo um vídeo de uma moça que mora lá, que quando Jesus vier, eles vão oferecer o sacrifício das ovelhas vermelhas, que é profético, e elas já estão lá em Israel. Elas foram levadas para lá. Lá tem 7, levaram 5 novilhas vermelhas para serem sacrificadas. E examinaram, 4 delas não estão aptas ao sacrifício, só uma é apta para o sacrifício. Lá na frente. Então, como é que Abraão sabia que Deus gostava desse tipo de sacrifício? Porque depois nós vemos na história que Deus pede Isaac em sacrifício. Mas eu quero dizer para você nessa manhã o seguinte: nós muitas vezes colocamos Deus para correr atrás da gente, certo? Nós achamos que é Deus que tem que correr atrás da gente. Mas aqui a gente observa que Deus falou com Noé, e depois Deus chama Abraão. Mas depois que Deus chama Abraão, Deus estabelece algo com ele. E agora eu preciso saber se você vai continuar comigo.
seria mais ou menos aquele sinal de amizade. Como é que você sabe que uma pessoa amiga é amiga de verdade? Você sabe fazer a prova de que uma pessoa é amiga ou não? Mas sabe, meu amigo? Uma das situações é essa. Você sabe, né? Lealdade. Porque amigo que vem só para a festa não é amigo verdadeiro. Amigo que está com você só nas horas boas não é amigo verdadeiro. Você pode observar que quando você precisa, quem são os verdadeiros amigos que permanecem? Uma das formas de a gente determinar quem são os nossos amigos são essas. Na hora da sua necessidade, na hora que você precisa, saber se essas pessoas se importam. Muitas delas, eu diria que 99% vazam tudo. Uma atitude bem simples é a pessoa estar com todo mundo numa roda de balada e de repente essa pessoa se converte. Aqueles amigos podiam ter 30, 15 anos de amizade, de bebida, uma pessoa se converte, aqueles amigos vão todos embora, nunca mais terão contato. Então não eram amigos. Então Deus, quando Ele estabelece algo para Abraão, Deus quer, no capítulo 18, chamar ele de amigo. Quero que você seja meu amigo. Para que você seja meu amigo, você vai ter que andar comigo. E ele estabelece algumas regras. Ele diz para Abraão: anda na minha presença e seja perfeito, porque perfeito é o vosso Deus. Então você não vai andar mais segundo as regras do seu pai. Você não vai andar mais segundo as regras da tua parentela. Você não vai andar mais na tua terra. Você vai andar na terra que eu te dou. E você não vai ter os mesmos hábitos da tua parentela. E você não terá os mesmos hábitos dos seus pais. Eu quero que você seja diferente. E para que você seja diferente, algumas coisas precisam acontecer. Uma delas é você oferecer o sacrifício, como é que fala? Sem eu te mandar. Voluntariamente. Quem aqui que faz as coisas para Deus voluntariamente? Quem aqui não precisa ser impulsionado por alguma coisa? Seja pela dor, seja pela aflição, seja pela depressão, ou ele é impulsionado pela adversidade para poder se aproximar de Deus. Quem é que vai voluntariamente? E Deus quer esse voluntariamente de cada um de nós. Quem aqui não vai diante de Deus e fala assim: se o Senhor fizer, eu faço. E se Deus disser: se você fizer, eu dou. Como será? Se Deus disser para mim: se você fizer, eu te dou. Se você não fizer, eu não te dou. Então nós temos por hábito isso. Querer exigir de Deus algo que nós mesmos não fazemos. Nós só queremos tirar dele. Nós só queremos chamar a atenção dele. E quando ele chama a nossa atenção, quando ele quer estar junto com a gente, ele, por exemplo, a gente convidar ele para participar de tudo que a gente faz. Então, quando Deus chama Abraão, ele faz uma aliança. Eu quero renovar a minha intimidade com a humanidade. E será através de você. Depois, através, para ser mais íntimo, Deus envia Jesus. E para que a intimidade seja ainda maior, Ele envia o Espírito Santo Consolador. Ou seja, Ele quer a intimidade com a gente. E quantas coisas nós fazemos que obriga muitas vezes o Espírito Santo de Deus a se afastar da gente. A pastora leu aqui um texto no livro de Provérbios, onde nós vemos assim: você acha que Deus habita numa casa com tendeira?
Se tiver um crente cheio do Espírito Santo de Deus lá dentro, ele vai dizer assim, eu estou cansado, eu vou para fora. Ele não vai ficar no meio da discussão, porque ele vai dizer, eu não aguento mais isso. E é um crente cheio do Espírito Santo. Como conviver com pessoas que criam contendas, colocam umas contra as outras. Eu não sei você, mas eu consigo entender isso. Não importa a idade, mas como é que você consegue parar e você criar isso na sua mente? E aí você pensa assim, não, mas o diabo ele vem e planta semente, a semente depois vai crescer. Se você planta uma semente boa, boas coisas, boas atitudes vão ser geradas. Mas se o diabo planta uma semente má, coisas más também serão geradas. Tem muita coisa que já não é mais o diabo, é a natureza humana, completamente corrompida. E Deus precisa de novo olhar para nós nesta manhã e estabelecer uma nova aliança. Olhar para nós nesta manhã e estabelecer um novo concerto. E esse novo concerto implica em eu prometo fazer isso, e Deus fala assim, se você fizer, eu te abençoo. Antes de Abraão sair, Deus disse para ele assim, olha, você sai. E depois Deus lança a promessa, primeiro você sai, depois você recebe. Ou seja, é condicionante. Você primeiro vai ter que agir para depois receber. Primeiro você sai da tua casa, da tua terra, sai da tua parentela, sai da casa do seu pai e vai para onde eu te mostrei. Então tem 4 ordens. A última delas ele vai para onde eu mostrei você. Quando você chegar lá, eu vou fazer de você uma grande nação. E abençoar-te-ei e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. Você vai ser uma bênção onde você estiver. E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Ou seja, a obediência de Abraão implicava na nossa bênção. Não era só na bênção dele, era também na nossa. O que Deus tinha para as nossas vidas nos dias de hoje. Nós inventamos muita coisa, ou falamos muita coisa para não ter que fazer. Para fazer, a gente inventa muito pouco. Muitos de nós temos razões de sobra para não fazer. Não queria usar essa palavra, dar desculpa para qualquer coisa. Chega na sua casa, faz o exercício, e diz assim, vamos para a igreja. Você está vendo o comportamento de cada um, mas o que cada um diz para não ter que vir. É verdade? Uns já dizem não, não é não, não é não. Mas outros, para que você não fique triste, ele inventa uma história. Só vou ter que criar uma história aqui, porque senão meu pai vai ficar triste, minha mãe vai ficar triste. Agora observa quando os amigos, quando eu toco o celular e os amigos chamam. Veja com que agilidade. Aí quando mencionei isso, quando Jesus ele está descendo para entrar em Jerusalém, ele olha e diz, Jerusalém, Jerusalém, quantas vezes eu quis abraçar vocês não quiseram. Recentemente eu vi um vídeo de uma mãe, o filho estava esticado, morto, a tiros, e ela gritava no meio da multidão à noite, quantas vezes eu te chamei para ir para a igreja comigo? Outro pai que viu o filho estendido e disse assim, agora eles não querem nem deixar eu chegar perto de você, mas eu te avisei que aqueles amigos não eram seus amigos.
Eu queria levar você para coisas boas, mas você decidiu viver dessa forma. Então você imagina a tristeza. Agora, isso é um pai e uma mãe, exemplo de um pai e uma mãe. Agora, olha Deus querendo participar de tudo que nós fazemos. E nós damos as costas para o Deus Criador de todas as coisas. As pessoas decidem idolatrar uma imagem, sabendo que aquela imagem nada pode. Como é que a palavra de Deus, eu li isso no livro de Abacuque, ele dizendo assim, como que alguém que faz uma estátua pode ter o poder de depender daquela estátua que ele mesmo criou, se ele não pode fazer nada? Você imagina, a pessoa vai lá e faz uma imagem para ele. Faz essa imagem agora. Depois ele vai fazer daquela imagem o seu Deus. Para que aquela imagem seja o seu Deus, ele vai ter que colocar o Espírito naquela imagem. E que poder tem o homem de fazer uma imagem colocando nela o Espírito? Só Deus que fez o homem do pó da terra, formou ele, modelou ele. E a Bíblia diz que no sopro das suas narinas, ele se tornou uma alma viva, uma alma vivente. Agora o homem não tem a capacidade disso, mas ele tem a capacidade de criar. Terá, o pai de Abraão, ele era dependente disso. E ele fazia as imagens segundo aquilo que ele imaginava, e segundo os costumes de cada um. E aí o homem ia lá e dava o nome. E depois, aquele que não conhece a história, ele seguiria aquele costume. E hoje em dia as pessoas não sabem a origem das coisas e continuam seguindo sem saber da origem. Por exemplo, a Aparecida tem até uma cidade lá, uma catedral, tem tudo isso daí. Mas você vê de onde surgiu, vai ver a história. É uma imagem que foi encontrada sem cabeça por um pescador. E aquela imagem encontrada, o pescador disse, foi Aparecido. E a partir dali se tornou Aparecida, porque eles colocaram uma feição feminina. Aí você olha assim, as pessoas não sabem a origem. Mas elas seguem cegamente aquilo que é estabelecido por eles. E aí vem alguém, um padre, se veste e coloca ali como um altar e induz as pessoas a continuarem acreditando. E o diabo por trás, como diz o apóstolo Paulo, por trás de cada imagem há um demônio. E esse demônio opera na vida das pessoas para que elas continuem cegas e acreditando naquilo. E aí quando você vai transmitir a verdade, não. O Deus que nós acreditamos, ele precisa ser aparente para que a gente possa tocar. O Deus que nós servimos, ele não precisa ser aparente para que a gente possa tocar. Mas Ele é que toca nos nossos corações. Ele é que toca nas nossas vidas. A Bíblia diz através do profeta Isaías que pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Nós somos libertos pelo Teu poder para a Tua glória. Somos livres da presença de Deus. E nós podemos ser abençoados. Estamos debaixo dessa promessa que Deus fez a Abraão. Sobre ti serão benditas todas as famílias da terra. Não é a crente, a outra que não é crente, não. Todas as famílias estão debaixo dessa promessa. É do guarda-chuva dessa promessa. Então aqueles que querem se afastar dessa bênção, se afastem. Mas o que Deus tem prometido para Abraão, ela está sobre as nossas vidas, sobre a nossa casa, e o nome do Senhor continuará a ser glorificado em nome de Jesus Cristo. Amém? Vamos colocar em pé em nome de Jesus. Aleluia, bendito seja o teu nome, Jesus, bendito seja o teu nome, Pai. Senhor Deus Todo-Poderoso, nós te agradecemos, ó Pai, por esta manhã diante de Ti. Glorificamos o Teu nome, exaltamos a Ti, ó Pai. Agradecemos a Ti, Pai, pela Tua palavra, pela Tua presença, pelo Teu agir sobre os nossos corações, Pai. Pelo Teu agir sobre as nossas vidas, ó Pai.
pela vida da Manguilma, Senhor amado, que pode estar aqui nesta manhã, sobre a minha vida, sobre a vida do pastor Anélia, Senhor amado, sobre a vida da Vanessa, da Gislene, sobre a vida da Bruna, Pai. Senhor amado, que a tua palavra também se cumpra. Senhor amado, são famílias que também estão debaixo da tua promessa. Pai amado, também são benditas sobre a face da terra. Daqueles que nos ouvem, Senhor amado, as suas famílias também são benditas, Senhor, sobre a face da terra. E nós, Senhor amado, te glorificamos. Nós, ó Deus, te exaltamos nesta manhã. Engrandecemos o teu nome. Manifesta hoje, Pai, que tu és Deus. Que sobre a face da terra tu és Senhor, Pai. Glorifica, Senhor amado, o teu nome. É o que eu te peço nesta manhã e te agradeço em nome do teu Filho amado Jesus Cristo. E que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão e a consolação do Santo Espírito de Deus esteja com a igreja de Jesus Cristo aqui reunida e todos os irmãos digam amém. Amém. É encerrado em nome de Jesus.